Uhum. Boa tarde, galera. Queria agradecer aí o pessoal que conseguiu comparecer. Vou falar um pouco aqui sobre a tecnologia, a ferramenta que é o Kubernetes. Um pouquinho sobre o Docker também, porque o Docker é usado no Kubernetes, né? Na verdade, o sistema do Docker é usado no Kubernetes, mas vamos lá, estou me adiantando. Fala só uma coisa. Volta lá na aí. Foi? Foi. Tá. Aqui é um pouquinho do que vai ser falado, né? Eu vou começar falando um pouco sobre o Docker. Depois vou falar sobre a revolução que foi na maneira de você empacotar as aplicações e executar elas, o que é o Kubernetes, os principais objetos e recursos dele, e o Minikube, né, que é uma ferramenta para você executar o Kubernetes localmente, o kubectl, que é a linha de comando dele, e uns objetos dele e alguns outros assuntos depois, que são proxy e um pouco sobre Helm. Começando, queria falar um pouco sobre Docker, os conceitos fundamentais do Docker, que podem ser resumidos assim aí em imagem, container e volume. Uma imagem, ela nada mais, nada menos é que você pegar o seu software, a sua aplicação, e você fazer um pacote dela que pode ser executado em qualquer sistema operacional. Isso traz compatibilidade, muita compatibilidade entre os sistemas operacionais, porque se você pegar uma aplicação qualquer e você baixar o Docker, seja um Mac, seja um Windows, seja um Linux, você vai conseguir rodar ele. E uma imagem, ela é nada mais, nada menos também que um file system. É um sistema de folders, como se fosse o seu disco C, como se fosse um drive qualquer, em que você copia arquivos do seu source code, né? Digamos que você tem uma aplicação, você tem o folder source lá, e você vai copiar todos esses arquivos da tua aplicação para a imagem, e aquilo ali vai ser um objeto somente de leitura. Você não pode mais editar aquela imagem. Então, ela é um objeto meio que estático, assim, e se você quiser fazer alguma atualização nessa imagem, você tem que sobrescrever ela inteira. É interessante ressaltar também nas imagens de Docker que elas são layered, elas são em camadas. E quando o Docker ele builda essa imagem, ele compila essa imagem, ele executa essas camadas sequencialmente. Então, dá para você otimizar o uso das suas imagens só pela ordem dos comandos que você dá para a construção da imagem, por exemplo. Se você quer transformar uma aplicação sua numa Docker image, e você tem que instalar os requerimentos da aplicação. Se você fizer uma modificação nessa aplicação e buildar novamente essa imagem, ele vai tentar executar todos os passos, mas ele cacheia esses passos para você. Então, se você não está usando nenhum package novo, por exemplo, você pode instalar esses requirements antes de copiar, por exemplo, os arquivos da aplicação, que ele vai usar o cache que existe ali dentro dele para pular essas etapas e o build vai ser mais rápido. Então, você tem... A imagem ela não é um objeto tão complexo, mas você tem como dar uma otimizada nela e ela é bem interessante no sentido do uso dela, né? Da diversidade de compatibilidade de sistemas, né? Isso mudou bastante o panorama de execução de aplicações. Os containers eles podem ser considerados como as VMs, como as virtual machines. E eles têm seus próprios recursos, como CPU e memória, e é nele que você vai, de fato, executar a imagem. A imagem, por si só, ela é só um objeto ali de leitura, e para você orquestrar ela, você coloca ela dentro de um container e executa esse container. O Docker, inclusive, o conceito de imagens e containers, antes do Docker, já existia. Ele não é algo que veio com o Docker. O que o Docker fez de diferente foi, entre algumas outras coisas, ele conseguiu, por exemplo, colocar um server registry, que é o Docker Hub, por exemplo, que é onde você consegue hospedar imagens e compartilhar elas. E isso ficou muito mais fácil para você compartilhar aplicações. Porque, por exemplo, você tem imagens construídas já, né? Já buildadas para você, como, por exemplo, se você quiser usar um servidor de Redis para caching, você já tem uma imagem do Redis disponível no Docker Hub, que você pode dar um pull, e você não precisa necessariamente fazer a sua imagem. Isso aí foi muito interessante, porque facilitou demais você buildar suas aplicações. Ah, tá.
Ah, tá. Foi mal. Tranquilo, bom, bobo. Aí, os volumes, que são o terceiro conceito de Docker, de Docker, né, que eu vou falar, eles são o quê? Eles são nada mais, nada menos que objetos para persistir dado. Porque se você está executando a sua aplicação num container e esse container crasha, ele morre por algum motivo, e você tinha dados salvos por ele, digamos. Se você não tiver um volume, esses dados eles não vão ficar salvos. Eles vão ser excluídos junto com o container, e quando o container reinicializar, o volume ele não volta para você. Então, quando você cria um volume no Docker, você está espelhando um diretório local seu, que é onde os dados vão ser armazenados, e que são armazenados fisicamente, para um diretório na imagem, que, como eu falei, nada mais, nada menos é que um file system. Então, você pode ter um diretório dentro dessa imagem que ele serve para você armazenar dados. Isso aí é um básico de Docker, tá? Você tem outros conceitos de Docker também, mas para falar de Kubernetes, esses três, eu diria que são os mais importantes de ter um mínimo de compreensão. Aí eu queria falar um pouco também de, antes da tecnologia de containerização, como é que era? Eles chamavam de virtualização. Porque você tinha o seu sistema operacional host, Windows, Linux, e você, para rodar suas aplicações, você tinha que subir máquinas virtuais com um sistema operacional próprio, as dependências e a aplicação. Isso dá um overhead muito grande, porque o que você tem? Você tem o seu sistema operacional, e em cima do seu sistema operacional você tem, dependendo de quantas máquinas virtuais você tiver, né, você tem diversos sistemas operacionais rodando. Isso, bom, traz muita duplicação de recurso, porque você pode ter diversas VMs rodando uma mesma versão do Linux, por exemplo, que seria altamente desnecessário, seria um overhead absurdo, porque você tem diversos sistemas operacionais iguais instalados que consomem recursos da tua máquina, host. E você também fica difícil de você reproduzir essas aplicações em outros sistemas. É aquele velho ditado, na minha máquina funciona. Você teria que passar a configuração da sua máquina virtual para quem quisesse usar essa aplicação. Então, ficava muito difícil de você, de fato, compartilhar aplicações, né? Aí, a partir da era dos containers, aqui falando mais especificamente do Docker, né? Você tem o quê? Você remove a necessidade de você ter esse sistema operacional instalado com o seu container. Então, os recursos consumidos por esse container em comparação com uma virtual machine são muito menores já, só por isso. Porque você abandona a necessidade de ter um sistema operacional inteiro para rodar a sua aplicação. E aí, o que substitui, digamos, esse sistema operacional, esse OS, né, esse Operational System, das VMs? O próprio Docker. O Docker ele tem a Docker Engine, que é para fazer a execução dos containers, né, a orquestração dos containers, e ele também tem um suporte de containers built-in nele, que é uma ferramenta. Bom, esses dois, né, o Docker Engine e o Built-in Simulated Container Support, eles são ferramentas leves comparados a um sistema operacional inteiro. Então, você tem muito menos overhead para executar suas aplicações e, como você não precisa especificar um host OS para rodar a sua aplicação, você pode compartilhar esse app com quem você quiser no sistema operacional que estiver rodando. Então, se eu estou rodando aqui no Windows e alguém tem um Mac, e eu dou um build na minha imagem e mencionando aqui, o comparativo com o Docker Hub que a gente usa hoje é o Azure Container Registry, que é um registry para você subir as suas imagens e hospedar as suas imagens buildadas que podem ser compartilhadas. Então, se a gente tem uma aplicação na Transfero hoje e constrói uma imagem a partir dela, você vai salvar ela no Azure Container Registry e as outras pessoas da empresa que têm acesso a esse recurso vão poder baixar essa imagem e utilizar esse software que foi desenvolvido. Então, eu posso compartilhar as minhas imagens, as minhas aplicações, independente do sistema operacional, independente da configuração local da tua máquina, e você, baixando o Docker, você consegue reproduzir elas. Vale ressaltar também que o Docker ele não é a única ferramenta de containerização de imagens. Ele é mais uma, mas ele é o padrão aceito pelo mercado. Então, é o que vale mais a pena usar, porque vai ter mais documentação, vai ter mais suporte da comunidade.
E é isso, né? Essas são as vantagens do Docker. Ele vai te trazer reprodutibilidade, vai te trazer menos overhead, menos consumo de recursos, mais confiança também na execução das suas aplicações em diferentes ambientes, por exemplo. Então, são muitos benefícios que traz o uso do Docker. E aí, vem o Kubernetes. O Kubernetes, o Docker ele surgiu em 2013 e o Kubernetes ele surgiu logo um ano depois. Quando o Docker surgiu e as pessoas começaram a enxergar o uso daquilo, os benefícios que usar o Docker trazia, o mercado inteiro começou a pensar em como a gente pode pegar essa ferramenta do Docker e esse uso de containers, de imagens, e fazer uma orquestração, de fato, das aplicações com monitoramento para caso a sua aplicação crashe, ela possa ser redeployada, como se diz, com uma rede interna para as suas aplicações conversarem. O Kubernetes ele tem várias ferramentas para você poder orquestrar a sua aplicação e não se preocupar com o que está rolando ali dentro. O Kubernetes ele cuida de todos os periféricos para você, desde botar a sua aplicação no ar, até monitorar ela, até fazer um redeploy se ela crashar, entre muitas outras coisas que tem capacidade de fazer. Aqui, essa abreviação que vocês estão vendo, K8S, é a abreviação de Kubernetes, porque entre o K e o S tem 8 letras, e aí foi uma abreviação que fizeram. Então, é o K8, né? E, como diz aqui, pela documentação oficial, eles descrevem o Kubernetes como uma ferramenta open source de orquestração de containers, basicamente. E aí, por exemplo, hoje a gente está fazendo muitos serviços nossos em arquitetura de microserviços. E o Kubernetes ele se encaixa perfeitamente nisso. Por quê? Porque com o Kubernetes você pode rodar os seus microserviços em diferentes containers e orquestrar eles todos dentro de um mesmo ambiente, fazendo eles conversarem, se comunicarem entre si. Então, é muito útil para esse tipo de arquitetura. E aí eu queria falar de alguns objetos importantes do Kubernetes aqui também, que são o cluster, o master node, o worker node e o pod. O master node e o worker node são os caras que vão... o worker node, ele vai, ou só node, né? Ele vai abrigar os pods, que são os caras que vão, de fato, executar os containers. O master node, ele é o recurso que vai comandar os worker nodes. E o master node e o worker node, juntos, eles formam um cluster, que é o seu ambiente do Kubernetes, basicamente. Uma curiosidade é que pod, o Docker, o símbolo do Docker é a baleia, né? E pod é o coletivo de baleia. Então, eles chamaram de pod justamente o recurso do Kubernetes que é responsável por executar os containers. E aí, para você criar esses recursos do Kubernetes, você tem duas maneiras. Você tem a maneira imperativa e a maneira declarativa. A imperativa é usando a ferramenta de linha de comando do Kubernetes, que é o kubectl. Mas você pode também criar os recursos de forma declarativa, usando arquivos do tipo YAML, que são arquivos de configuração. Eita, parei de compartilhar, né? Eu fui ocultar aqui. Tá. E os YAML você pode usar também de forma declarativa para criar os recursos do Kubernetes, que inclusive é a maneira que eu prefiro, porque você consegue configurar de uma forma mais detalhada os recursos que você quer. Aqui, eu ainda coloquei alguns outros serviços de imagem, por exemplo, que eu falei que o Docker não é única ferramenta de criação de imagens e orquestração de containers que você tem, né? Você tem o Postman, você tem o Canonical, tem o Earthly, você tem diversos, mas, como eu falei, o Docker ele é o de facto standard do mercado. E a partir da ferramenta de linha de comando do kubectl, é como você dá um apply, né? Você sobe esses recursos, essas files, tipo YAML, que são as files de configuração dos recursos do Kubernetes. Aí aqui eu vou falar um pouco sobre os principais objetos do Kubernetes, que são deployment, services, volumes e configuration. Aqui vale a pena ressaltar que eu chamo de deployment aqui todos os recursos que fazem
configuração e gerenciamento de pods, que são, novamente, os recursos do Kubernetes que vão rodar de fato os containers. Esses deployments, eles podem ser de dois tipos principais, que são deployment em si, que é um recurso, é um objeto do Kubernetes que serve para stateless applications. Aí vou falar um pouco também sobre isso, que vale a pena entrar em detalhes sobre o que é stateless e o que é stateful. São dois conceitos que tem que ter um mínimo de entendimento para poder escolher o recurso certo do Kubernetes a ser usado. O deployment, ele é para stateless applications, por quê? Porque são aplicações que você não precisa manter o estado da aplicação. Por exemplo, um front-end. Um front-end, você não precisa ter identidades próprias nos pods. Se você tem um volume de requisições, um tráfego X, e esse tráfego dobra, triplica, fica vezes 10, você só precisa escalar o número de pods para receber essas requisições, e esses pods eles não precisam ter identidades próprias. Eles podem ser só cópias do mesmo pod em que as requisições são redirecionadas, né? Em que rola um balanceamento de carga. Agora, tem outro tipo de deployment, né? Que é o stateful set, e ele é para stateful applications, que são aplicações que precisam manter o estado. Essas aplicações, geralmente, o uso desse stateful set, geralmente, é para quando você tem que ter uma persistência de dados, por exemplo, se você for rodar um database, seja ele MySQL, Postgres, Redis, no Kubernetes, em que você precisa, de fato, persistir os dados que você está adicionando àquela aplicação, né, que seria um database, e refletir elas para o seu database de fato. E aí, quando você escala um stateful set, os pods eles têm identidade própria. Isso evita diversos problemas que você poderia ter com um DB, por exemplo, em questão de deadlock, por exemplo, em concorrência, em que se você não sabe quem é que está escrevendo, as aplicações podem tentar escrever de qualquer jeito ali, enquanto você, tendo uma identidade no pod, você consegue controlar melhor essa comunicação, esse envio e recebimento de dados, né? Aí eu vou falar um pouco de services também. Os services, eles servem para algumas coisas. Uma delas é para atribuir um IP estático ao seu node, ali, aos seus pods. Por quê? Porque os pods, por si só, eles são efêmeros. Eles podem crashar o tempo todo por N motivos, e quando eles são redeployados, digamos, quando eles voltam a ser executados pelo Kubernetes automaticamente, eles recebem IPs diferentes. Então, o IP dele ele vai mudando conforme o pod crasha e a aplicação volta a rodar. Agora, se você declara um service, esse service, que eu vou falar de 3 tipos, que são Cluster IP, Node Port e Load Balancer. Esse service ele atribui um IP estático que mesmo que se seu pod ele venha a crashar e morrer, quando ele for reexecutado, quando ele for redeployado, ele vai ser atribuído um mesmo IP, um IP que ele já tinha sido atribuído antes. Isso facilita muito você interagir com o pod, porque se você não sabe qual é o endereço IP dele, você tem que o tempo todo ficar catando o endereço IP dele para poder saber com quem se comunicar. Aí, dos services, o Cluster IP, ele é o low level, em que ele fornece um IP estático para o cluster inteiro. E ele permite a comunicação interna entre as aplicações. Isso é muito útil quando você tem serviços, microserviços, por exemplo, em que você não precisa se comunicar web. São, por exemplo, microserviços de auxílio, digamos, em que uma aplicação sua precisa buscar alguma coisa com ele ou fazer alguma consulta nele especificamente e não tem comunicação externa. Isso aí o Cluster IP resolve facilmente, porque permite uma comunicação interna entre os pods, entre as aplicações rodando nos diferentes containers. Aí o Node Port, ele pega o Cluster IP e estende ele um pouco. O Node Port, ele é exatamente o que o nome diz. Ele te permite expor certas portas da aplicação para o exterior, caso você precise se comunicar de alguma maneira com o exterior. E ele implementa o IP do Cluster IP também. E aí o Load Balancer, ele pega o Node Port e ele sobe um level, em que ele atribui IPs estáticos
para os seus pods, né? E ele permite a comunicação posterior a esses pods todos que você atribui um IP, e ele faz o balanceamento de carga também. E é importante, sempre, quando você cria um service, atribuir um IP, e aí você fala com o pessoal de infra, por exemplo, que eles vão saber mexer com DNS e criar um DNS para você, te entregar um IP estático dentro de um range que seja aceito pelo nosso acesso do Azure, por exemplo. E aí aquele IP vai virar o IP da sua aplicação. Então, o load balancer ele serve justamente para você expor os seus serviços externamente. E aí, o próximo objeto importante do Kubernetes é o volume, né? Que ele tem uma simples diferença comparação com o Docker. O volume no Kubernetes ele não é necessariamente persistente, enquanto o volume do Docker, você literalmente espelha um folder seu na sua host machine para um folder na image. O Kubernetes, para você ter um volume persistente, em que você mantenha os dados aí, mesmo que o pod venha a crashar, você tem que especificar isso. Caso você não faça isso, você pode só colocar um volume lá, e aí você tem vários tipos de volume que quem quiser depois pode pesquisar. Você tem emptydir, você tem host path, você tem CSI, que é uma interface uma interface para volumes que você pode estender ela. Inclusive o Azure, ele usa o tipo de volume CSI para estender ele, que é uma interface, né, para estender o uso dela para certos serviços de armazenamento de dados deles. E para você especificar um volume persistente, você tem o persistent volume, que é um objeto do Kubernetes que você declara, e ele é um objeto que ele fica alocado fora do pod. Então, se o pod crasha, o seu volume não crasha. Ele fica persistido ali, e quando o teu pod voltar, ele vai tentar se comunicar com esse volume de novo e vai refletir esses dados. E vai continuar com os dados ali sem perda. Para você usar esse persistent volume, você geralmente tem que usar outros dois recursos também, que são persistent volume claim, que é um recurso, um objeto que fica dentro do pod, rodando com o seu container ali, e ele é o cara que vai, de fato, fazer uma claim, né? Ele vai pegar um volume para ser usado para a sua aplicação. E o storage class é um cara que fica fora do pod e que pode ser uma entidade de volume, por exemplo, um perfil de volume, que é uma classe de volume, né? E você, com a sua persistent volume claim, você pode indicar uma classe, uma storage class, e falar que essa é a classe do seu volume. O seu volume tem esse perfil. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu fizer uma demo depois. E aí, os últimos objetos que eu queria falar aqui, que são importantes do Kubernetes, são os objetos de configuração, que eles servem para configurar o ambiente que você vai rodar a sua aplicação. E aí tem dois objetos importantes, que são o config map, que ele pode ser usado como um volume, mas ele é muito usado para variáveis de ambiente, para configuração de ambiente. E os secrets. Os secrets, eles são usados para variáveis de ambiente também, muito usados, só que eles são os caras quando a sua informação precisa ser confidencial. Então, você geralmente guarda num secret senhas, strings de conexão que você não quer que sejam exibidas, enfim, dados sensíveis. E essa é a diferença fundamental entre o config map e um secret. Mas vale a pena também dizer que os secrets, as pessoas que têm acesso ao cluster e forem na UI, né, eles conseguem acessar os secrets também. Se você tem uma permissão de admin, por exemplo, você vai conseguir ver os secrets. Porque você consegue acessar o valor dele pela aplicação lá, pela interface do Kubernetes, né? Mas eles protegem, comparado ao config map, eles protegem muito mais dados sensíveis. Agora eu vou entrar um pouquinho no Minikube e no KubeControl. O Minikube, ele é a ferramenta de desenvolvimento local do Kubernetes. Ele é
uma ferramenta que você instala, você roda esse comando que está, o primeiro comando, o Minikube Start, você, depois de baixar ele, você inicia o cluster dele. O que ele vai fazer? Ele vai, com o Docker aberto, né? Você tem que ter o Docker instalado também, e o Docker tem que estar rodando. Ele usa, a partir do Docker, ele baixa uma imagem do Minikube e orquestra essa imagem num container. Então, você vai ter uma imagem, uma aplicação do Minikube rodando localmente no seu computador. Isso é, basicamente, você ter um Kubernetes rodando localmente. Qual é a vantagem disso? Por exemplo, redução de custo. A gente pode reduzir muito o custo se a gente não tiver nossas aplicações rodando, nossas aplicações de ambiente de desenvolvimento, né, rodando na nuvem. Porque você consegue empacotar essa aplicação numa Docker Image, subir ela para um Docker Hub, para um Azure Container Registry, que seja, compartilhar ela com a empresa inteira, e em vez de você ficar testando o seu recurso na nuvem, gerando custo, você pode simplesmente orquestrar essa aplicação no Minikube localmente e testar ela. E você garante, assim, também, que a sua aplicação, a aplicação que você está testando, ela é igual à aplicação que está todo mundo testando ali. Porque você compartilhou essa imagem e, como eu disse, quando você builda a imagem, ela é imutável, ela é read-only. Se você quiser modificar alguma coisa, você tem que rebuildar ela. Então, você garante que todo mundo está usando a mesma versão. Todo mundo pode fazer o teste local e, a partir do momento que você valida esse teste, aí sim você passa para testar a sua aplicação no ambiente de produção, na nuvem, que vai ser, na verdade, um ambiente muito similar ao seu ambiente local que você testou. E aí, para você iniciar o Minikube, você usa esse comando Minikube Start. O comando Minikube Dashboard, ele abre um dashboard para você no seu navegador, em que você pode ver todos os recursos do Kubernetes que você fez o deploy, que você fez o apply, né? Todos os seus pods rodando, os seus serviços, os seus volumes. Você pode ver a saúde deles, né? Digamos, se eles estão rodando, se eles estão com status pending, por que ele está com status pending, por que ele falhou na criação, consegue inspecionar logs, tudo a partir dessa interface, dessa UI, que é o dashboard. Esses são dois dos principais comandos do Minikube. Tem mas pelo menos mais um que eu vou usar hoje, que é o Minikube Tunnel, que o tunnel é para você expor o seu cluster do Minikube à internet. Então, por exemplo, se você... Eu vou fazer uma demo depois, né, aqui no final da apresentação, sobre o Redis, e se eu quiser expor o meu Redis e fazer um acesso, de fato, ao meu database do Redis, com um serviço de load balancer que expõe o serviço à internet, só ele, no Minikube, eu não consigo. Eu tenho que usar o comando do Minikube Tunnel para poder, de fato, criar um túnel que conecta o meu Minikube, o meu cluster do Minikube, à rede, de fato. Aí um pouco sobre o Kube Control, que é a interface de linha de comando construída pelo Kubernetes. Você tem alguns comandos muito importantes nele. Eu diria que o mais importante, por eu gostar também do approach declarativo em que eu configuro meus objetos, meus recursos, uma YAML file, é o apply. Esse comando, é o comando que você, de fato, aplica, você faz o deploy do seu recurso, do seu objeto, para o seu cluster. Então, você tem o kubecontrol apply, -f, um igual, e você bota o file name que você quer fazer o apply. Além dele, você tem os comandos get, em que você pode dar um get all, que você vê todos os recursos que estão presentes no seu cluster, ou você pode especificar fazendo um get pods, para ver os pods que estão rodando, qual é o status deles. Você pode dar um get services para você pegar os serviços que você está executando também no seu Minikube ou no seu cluster Kubernetes. Você pode deletar recursos com o kubecontrol delete. Você pode inspecionar logs com o kubecontrol logs. E você tem... Bom, é uma interface de linha de comando, então você tem muitas flags para você, digamos, estender as funcionalidades básicas desses comandos. Aí eu vou falar um pouco sobre deployments aqui, que eu já falei, né?
eles têm o deployment, o stateful set, e aqui eu coloquei mais um ainda, que é o replica set. O replica set eu não falei antes, porque ele é um level abaixo do deployment. O deployment, por si, ele cria réplicas para você. Então, o uso de replica set são use cases muito específicos. No geral, você vai usar um deployment, de fato. Porque o deployment ele já vai fazer o uso do replica set, subindo réplicas para você. Uma prática recomendada nos deployments, é você justamente executar um container por pod. Quando você geralmente vai executar mais de um container por pod? Para os seus serviços que são meramente informativos, por exemplo, como monitoramento de logs, em que você tem a sua aplicação rodando num container e você tem um outro container que ele só serve para exportar esses logs ou para coletar esses logs. Ele não tem nenhuma interação de fato ou dependência com a aplicação. Ele só serve para coleta de logs. Então, é um use case em que você rodaria, por exemplo, mais de um container dentro de um pod. Isso tem um nome, esse padrão, né? É um design pattern, é um pattern chamado Sidecar, e ele é um pattern que é justamente para você usar containers auxiliares para gerenciar o comportamento da aplicação, né? Conforme a descrição aqui. Bom, um pouquinho mais de services. Os services, eles são basicamente o que eu falei, eles estabelecem comunicação entre os pods e entre a web e os pods, né? Uma rede e os pods, e eles servem basicamente para isso. Eles são objetos que vão ficar ali na porta do pod, digamos, fazendo a conversação, né? Fazendo o contato entre o pod exterior ou entre dois pods ou mais. Os volumes, como eu falei, eles são um pouco diferentes do volume do Docker, não são persistentes por default. Você tem que criar um persistent volume, que é um objeto, e reivindicar ele com um PVC, que é um persistent volume plane. E como eu falei antes, por exemplo, o PVC ele pode ser atrelado a uma storage class, o PV também. E essa storage class ela vai definir algumas configurações desse volume. Ela vai ser basicamente um perfil do volume. A configuração, como eu falei antes, tem o config map e os secrets. Os pods, aqui, como está falando, eu falei que os config maps geralmente são usados como variáveis de ambiente, né? Mas eles podem ser consumidos como argumentos de linha de comando, ou como configuração de volumes, ou até como volumes em si. Então, eles têm diversos usos, mas o nome, ele diz também, né, um config map, ele é algum arquivo basicamente de configuração ali, em que você geralmente vai botar as suas variáveis de ambiente, configurações de ambiente. E os secrets, eles são um config map com um pouco mais de proteção. Eu queria falar um pouquinho também sobre proxy e proxy reverso. Eu não sei se a galera conhece o conceito de proxy, nem de proxy reverso, mas são conceitos interessantes de se entender. O proxy, ou simplesmente forward proxy, ele é um regulador de tráfego, e ele é um regulador de tráfego que serve para proteger o client-side. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você fez uma requisição. Você fez uma requisição a uma aplicação e você pode receber uma resposta maliciosa. O proxy, ele serve como uma porta de entrada ali, em que você faz a requisição, ela vai bater no seu proxy, o seu proxy vai fazer a requisição por você, vai receber a resposta e ele vai julgar se ele te devolve essa resposta ou se ele barra aquela resposta para você. Então, ele te protege de responses maliciosos, basicamente, né? Além disso, ele mascara o seu IP. Se alguém tentar acessar o seu endereço IP, o endereço IP do client-side, ele não vai ver o endereço IP do seu host. Ele vai ver o endereço IP do seu proxy. Então, ele é uma camada de proteção, basicamente, para o cliente, para mim aqui.
O proxy reverso, por sua vez, ele é exatamente o contrário. Ele é uma camada de proteção para as aplicações. E um exemplo simples disso é um DDoS attack, em que você tem alguém tentando crashar a sua aplicação mandando diversos requests, e se você tiver um proxy reverso na frente da sua aplicação, esse proxy reverso pode cuidar de te proteger de um ataque DDoS, por exemplo. E, assim como no proxy, o proxy reverso ele mascara o endereço IP das suas aplicações. Aí vale a pena falar também um pouco de API Gateway, que eles são basicamente um proxy reverso, só que com algumas funcionalidades a mais, né? E aí você tem algumas ferramentas conhecidas no mercado para proxy reverso / API Gateway. Acho que o mais famoso é o Nginx, que acho que talvez a galera de tecnologia deve ter visto já em algum lugar isso. Nginx é o Nginx, né? Que a pronúncia dele é Nginx. E aí eles abreviaram para Nginx, né? Nginx. Que vale a pena dar uma pesquisada depois. Proxy reverso é um assunto interessante e que provavelmente a gente vai implementar aqui, né, nas nossas aplicações no Kubernetes também. E aí, além do proxy reverso, eu queria falar um pouquinho sobre Helm. Não sei quem já ouviu falar, quem conhece o Helm, mas o Helm, ele é uma ferramenta que ela pega o Kubernetes e ela generaliza os objetos do Kubernetes. De que maneira ela generaliza os objetos do Kubernetes? Você tem um Helm chart, que é basicamente templates YAML dos recursos que você quer subir no teu Kubernetes. E nesses objetos, nesses templates, você tem variáveis que podem ser injetadas, né? Então, você não necessariamente vai ter um file com as suas configurações estáticas ali, hard-coded, que você pode fazer isso também numa pipeline, por exemplo. Você pode substituir variáveis na hora do build, na hora do release. E o Helm ele faz justamente isso. Você tem um Helm chart, que vai ser um conjunto de todos os seus arquivos YAML que você quer subir, e você vai ter uma file chamada values. E essa file ela vai dizer justamente quais são as chaves, né? Vai ser um arquivo chave valor, quais são as chaves que têm que ser substituídas por quais valores. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma mesma aplicação e lançar ela no ambiente de dev, e aí você tem os seus recursos lá, as suas configurações, os seus YAML file, e você vai ter o seu stage lá. E aí, dependendo do seu stage, você vai subir para um lugar, ou você vai usar alguma configuração. Então, o Helm ele serve para você justamente construir esses templates de Kubernetes. E assim como as Docker Images, os Container Registries, né, você também pode hospedar certos Helm Charts, que vão servir como templates para você subir as aplicações mais facilmente. Por exemplo, você pode querer subir um DB de Postgres no Kubernetes e você tem um template disponível na web para subir um DB de Postgres já. Você não necessariamente precisa pesquisar qual é a imagem que você vai usar, configurar tudo, escrever todo o Helm chart. Você pode usar um existente já. Assim como imagens do Docker, você pode usar imagens já existentes, você não necessariamente precisa criar elas do zero. Aí eu queria deixar uma sugestão de documentário aqui para vocês. É bem interessante esse documentário, você vê desde o advento do Docker, né, como o Docker ganhou força quando ele nasceu, digamos, e como o mercado de TI se movimentou depois de enxergar a necessidade de construir uma ferramenta de orquestração de containers, de aplicações. São um documentário em 2 partes. Você acha aí no YouTube escrevendo Kubernetes The Documentary. Aqui nessa apresentação de slide, ele está com hiperlink já. Então, quem tiver com preguiça de pesquisar depois, é só pegar a apresentação, dar um Ctrl-clique aqui. Novamente, vale muito a pena ver, é bem interessante. E cada parte tem, tipo, 20 e poucos minutos, 30 minutos. Então, em 1 horinha no máximo, você mata esse documentário. Algumas fontes de pesquisa aqui.
para as informações que eu trouxe para vocês. O Honeypot é um website bem interessante, com cheio de informação disponível. O Tech World of Nana é um canal no YouTube de uma menina que eu acho ela bem didática, eu gosto dos vídeos dela, então eu quis trazer aqui para vocês. Red Hat é uma empresa que foi uma das empresas que colaborou para a construção do Kubernetes, quando o Kubernetes ele se originou na Google, né? E quando a Google decidiu, de fato, tornar o Kubernetes open source, eles buscaram parceiros para poder desenvolver essa ferramenta, né? O Red Hat foi um dos parceiros que trabalhou no Kubernetes, no desenvolvimento do Kubernetes com a Google, além de outros. E o próprio Kubernetes Docs, né? Porque a documentação do Kubernetes é muito boa e vão ter todos os recursos que você tem disponíveis no Kubernetes na documentação deles, claro. Aí, bom, essa foi a apresentação. Eu queria fazer uma demo rápida com vocês agora aqui, só para mostrar o que foi falado. Vamos lá. Está compartilhando ainda, né? Beleza. Ficou alguma dúvida, galera? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser me catar depois também, no corredor, aqui no sexto andar, fica à vontade. Não que eu necessariamente vá saber responder, eu estou aprendendo assim como vocês, mas eu pesquiso, se eu não souber responder. Aí aqui eu vou começar dando um Minikube start. E aí eu já tenho meu Docker aberto aqui. Dá para ver que, bom, eu só estou com a imagem do Minikube aqui no meu Docker. Eu limpei tudo que eu tinha aqui só para ficar bonitinho visualmente. Essa é a imagem do Minikube. Quando você joga o Minikube start, eu já tinha essa imagem aqui no meu computador. Mas o comando do Minikube start, se você não tiver, ele vai cuidar de dar um pull na imagem e de iniciar o container para você. Aí aqui ele fala que ele está fazendo um update do container que está rodando de fato. Vou esperar um minutinho aí só para ele startar bonitinho. Já vou me adiantar aqui. Deixar escrito o comando. Beleza. Aqui, então, o que ele está me falando aqui, por exemplo? Ele falou que ele startou o Minikube, que o Kube Control está configurado para usar o Minikube, o cluster do Minikube, e o namespace, que é... Bom, esqueci de falar de namespace. Namespace é uma maneira de você agrupar logicamente os seus pods. Tem recursos do Kubernetes que eles são namespaced, né? Ou seja, eles pertencem a namespaces, e tem recursos que não. O dashboard do Minikube, ele deixa bem claro quais são os recursos que são namespaced, indicando uma tagzinha namespaced do lado do recurso. Vai ficar bem claro isso quando eu abrir o dashboard aqui. Então aqui ele startou o Minikube, ele está rodando, e se eu usar o comando Minikube dashboard, ele vai abrir para mim o dashboard do Minikube no meu navegador. Aqui, como eu falei, ele tem essa tag, por exemplo, dos workloads que são namespaced. Então, ele te identifica quais são os recursos dele que são, de fato, namespaced. Aí aqui você pode ver todas as opções, né, de objetos, de recursos do Kubernetes. E aí, como eu falei, você tem aqui os seus deployments, você tem pods, você tem os seus stateful sets, você tem os seus services, config maps, persistent volume claims, todos os recursos que a gente tratou hoje, você tem aqui. Voltando ao meu commander aqui, né? Eu já estou no folder da minha demo, em que eu tenho os meus arquivos YAML aqui, beleza? Eles são config map, eu vou usar 5 tipos de arquivos diferentes aqui. Um config map, um persistent volume, um service, um stateful set e uma storage class.
O service que eu estou usando é um load balancer. Eu vou fazer uma demo do Redis, então ele vai expor a porta do Redis, que é a 6379. Eu vou até abrir aqui para mostrar como é que é um pouco dessa file. Bom, isso aqui é um YAML file, por exemplo, de um config map, em que você sempre vai especificar no YAML file de Kubernetes uma API version e o kind dele. O kind é justamente o tipo de recurso. Então, aqui eu estou usando o config map, poderia ser um secret, poderia ser um service qualquer, poderia ser um deployment, um stateful set, como é, por exemplo, aqui. No API version, é uma versão, digamos, que o Kubernetes te fornece. Então, você tem que consultar para saber qual é a mais recente, digamos, né? Qual é a que está sendo usada atualmente. Atualmente, a API version do stateful set, ela é apps/v1. E aí você pode especificar metadata e spec. Essa spec aqui é uma especificação, por exemplo, no stateful set do pod que você vai subir. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou subindo só um pod, e eu estou chamando o nome desse stateful set de Redis aqui. O namespace é o default, que é o namespace do Minikube, não tem como criar outro namespace. Aí, dentro de spec, você tem um outro spec, que é justamente uma especificação dos containers que você vai rodar. Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando o container de Redis, estou especificando para ele qual é a imagem que eu vou usar. Essa imagem é uma imagem do Redis, que ela já vem com todos os plugins do Redis para você usar, porque o Redis, por default, ele só te deixa cachear string, se eu não me engano. Mas com essa imagem Redis Labs/Redis Mod, você consegue cachear byte, JSON, string, hash. Você tem diversos tipos de caixa de dados. Enfim, essas são as files que eu vou usar para fazer o deploy do meu Redis. Essa aqui é o meu service, especificando que é um load balancer, por exemplo. E aí aqui é onde eu vou dar o apply de fato, usando o kubectl, apply, -f, igual. Aí eu vou escolhendo as files, por exemplo. Começar com config map redis config created, ele te avisa. Se der algum erro, ele vai te avisar aqui também, não consegui criar. E aí você pode inspecionar logs, ou tentar entender, né, o que eu uso. Depois do config map, eu vou criar meu persistent volume. Depois eu vou criar o meu storage class. Vou criar meu service. E, finalmente, vou criar o meu stateful set. Agora, ele me diz aqui que está tudo criado. Se eu voltar no meu dashboard, eu vou ver que eles estão de fato criados. E você pode ver o status dele aqui, por exemplo, o stateful set está verdinho, quer dizer que está rodando. O stateful set, como eu disse, os objetos de deployment, eles são objetos que gerenciam e criam os pods, né? Então, como eu criei um stateful set, o que eu espero ver? Eu criei uma réplica, eu espero ver um pod, que está aqui. O stateful set, ele vai justamente criar os pods, as réplicas, com identidade própria, né, como eu falei. Então, o que ele faz? Eu chamei o meu stateful set de Redis. Ele vai criar, se eu tivesse 3 réplicas, ele ia ter criado um Redis-0, um Redis-1 e um Redis-2. Ou seja, ele vai enumerando os seus pods conforme a criação deles. E aí o seu pod tem uma identidade agora. Você pode acessar o objeto do pod aqui, ver informações sobre ele, ver qual é o persistent volume claim que ele está usando. Mais uma coisa. Dentro do stateful set, por ele ser um stateful object, né, um objeto que precisa manter o estado, você vai usar o volume claim templates aqui. Eu não estou criando um persistent volume claim. Por quê? Porque esse volume claim templates aqui, ele já fica responsável por fazer algo por mim que eu teria que fazer por fora se eu criasse o persistent volume claim.
ele cria claims para cada réplica que eu tenho e atribui essas claims a essas réplicas. Isso facilita a minha vida porque as réplicas, os pods, eles têm identidade. Então, eu teria que atribuir um para cada, digamos. Enquanto com essa configuração de volume claim templates, dentro de um stateful set, o próprio stateful set, o próprio Kubernetes, ele cuida disso para mim. Aí aqui dá para ver que está tudo certo. Porém, se a gente acessa os nossos services, ele está amarelinho aqui, ele está pending. Por que ele está pending? Se o meu pod criou, o meu persistent volume está criado, cadê? A minha storage class está criada. Por que ele está reclamando? Porque, conforme eu falei para vocês, o Minikube, para expor os seus serviços e fazer eles de fato comunicarem com o exterior, você tem que rodar esse comando chamado Minikube Tunnel. Ué. Ah, tá, Minikube. Aí ele fala para você que o túnel foi startado com sucesso e a partir de agora o seu service está rodando bonitinho. Aí você pode verificar aqui, por exemplo, os endpoints externos, 127.0.0.1, ou o famoso localhost, e a porta que acessa o Redis, né? Que a porta do Redis é a 6379. Essa UI aqui, ela é o Redis Insight, que é uma UI do Redis oficial dele. E aqui já tem o meu database, por exemplo, meu database do Redis. Dá para acessar ele aqui, porque eu startei o túnel, né? E aqui eu vou fazer uma demonstração de persistência de dados. Eu posso vir aqui, conforme eu falei, eu estou usando uma imagem que já tem todos os módulos do Redis. Então, aqui eu posso cachear um hash, uma lista, um set, uma string, enfim, diversos tipos de dados. Eu vou cachear um objeto JSON com um time to live de, sei lá, 2 minutos. Mentira, talvez seja pouco. 5 minutinhos, qualquer nome, qualquer valor. E vou adicionar ela. Aí aqui eu tenho minha chave cacheada, o time to live dela aqui, eu posso dar um refresh, que o time to live vai diminuindo. E a persistência ela vai fazer o quê? Se eu venho aqui no meu pod e simulo um crash, por exemplo, venho aqui e falo para ele, delete. Deletei meu pod. Aqui ele está terminando o pod. Quando ele terminar, ele já voltou. Eu deletei um pod, o Kubernetes ele automaticamente cuidou para mim de entender que o meu pod foi crashado, foi deletado, e ele já olhou e falou, opa, já vou subir outro para você. Automaticamente. Assim. Então agora eu já tenho um outro pod rodando com o mesmo nome, mesma identidade. Novamente, o stateful set ele mantém a identidade do pod. E o stateful set é justamente para quando você precisa cachear dado, cachear não, quando você precisa persistir dados, porque ele mantém o estado da tua aplicação. E se eu sair aqui, voltar de novo, o meu dado, ele segue cacheado, com um time to live menor. Claro, o tempo se passou. Eu diria que é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que o Kubernetes ele é uma ferramenta de extrema importância hoje. Inclusive, a iniciativa que a gente está tendo aqui dentro é passar todas as nossas aplicações para rodar em Kubernetes. Então, eu acho que, além de ser um conhecimento que beneficia não só o desenvolvedor, até mesmo pessoas que não são desenvolvedoras, é interessante você entender um pouco da ferramenta, conhecer pelo menos ela, para numa conversa você não boiar. Até porque a gente está trabalhando na Transfero, que é uma empresa altamente conectada com tecnologia. E, assim, para os devs da empresa, isso é muito importante, porque é uma ferramenta que é altamente aceita no mercado, altamente implementada no mercado, e se a galera tomar a iniciativa de ler, perguntar, pesquisar sobre esse assunto, a gente tem uma possibilidade aí
de fazer as nossas aplicações rodarem muito melhor e de maneira mais confiável, com um custo menor também, porque o Kubernetes ele tem uma redução de custo. Enfim, são só benefícios, cara, só benefícios. A galera, você não tá vendo, a galera tá falando palma, parabéns. Obrigado, gente. Tá, você queria falar alguma coisa? Pode abrir o mic aí, mano. Fala aí, pessoal. Na verdade, eu apertei sem querer o microfone aqui, a mãozinha aqui, mas, assim, quero te parabenizar, cara. Foi sensacional, assim. Espero que tenha passado um conhecimento, mesmo as pessoas que nunca tiveram contato com Kubernetes e Docker, tenham pego alguma coisa aí. Eu acho que essa é a ideia aqui, né, desse laboratório, que a gente consiga não só atingir quem tem um conhecimento técnico, mas realmente foi o que o Felipe Valim falou, e o pessoal menos técnico também tenha uma ideia do que essas ferramentas fazem, né? Então, assim, cara, parabéns, foi bom demais. E, pessoal, joguem as dúvidas aí que tiverem. Acho que ninguém levantou a mão, ninguém perguntou nada no chat. Joguem aí que o Felipe vai matar no peito. Eu queria também me dispor aí, galera. Como eu falei, eu estou aprendendo também o Kubernetes, eu não sou nenhum expert, tá? Mas eu queria me disponibilizar para quem tiver dúvidas ou quiser trocar uma ideia sobre, fica à vontade para me procurar. Novamente, se eu não souber te responder, eu vou caçar quem sabe, ou no mínimo caçar informação online para tentar ajudar com uma resposta. E eu acho que é bem isso, né, cara, que você falou. Essa iniciativa do Laboratório Transfero é ótima para a gente compartilhar esse tipo de conhecimento e tornar a comunicação entre os times, entre os andares também, talvez até mais eficiente, difundir o conhecimento e não deixar silos de conhecimento nas equipes e nos devs e nas pessoas, né? Então, novamente, galera, obrigado pela presença aí, pelo carinho. E eu espero que tenha ajudado aí a galera que não conhecia Kubernetes, ou até mesmo quem conhecia e pôde talvez ter um insight ou outro a mais. Eu acho que é isso. Não tenho muito mais o que falar. Eu queria só fazer uma observação rapidinho, escondida aqui, tá, gente? É só para fazer uma observação. A ideia, né, dessas apresentações do laboratório de Transfero é mapear depois para entender se vocês querem aprender mais a fundo, né, sobre os temas. E aí, se a gente entender que tem aí um grupo legal que queira aprender sobre isso, a gente pode pensar numa mentoria, no acompanhamento. Então, a gente vai enviar um formulário para entender se tem mais alguém que queira saber sobre isso a fundo. E é isso. Mas a ideia é essa mesmo, né? De compartilhar conhecimento. Perfeito. É isso, galera. Boa tarde aí para todo mundo. Obrigada. Um abraço, até a próxima. Um abraço, cara. Tchau, pessoal. Valeu.